Uma abordagem prática da ética começa com a filosofia de Aristóteles, que escreveu um livro acessível, A Ética a Nicômaco. Nesse livro, ele apresenta a virtude ética como algo que pode ser adquirido, ou seja, aprendemos a ser virtuosos por meio da educação, diferentemente do que Platão acreditava. Aristóteles defendia que o ser humano não nasce sabendo o que é certo e errado, mas que as noções são ensinadas ao longo da vida. Nenhuma criança nasce com princípios morais. Toda criança é amoral por natureza. Um exemplo prático disso é que uma criança pequena, ao urinar ou defecar, não pergunta aos pais se aquele é o momento adequado. Ela age de acordo com seu instinto e é papel dos adultos ensiná-la o limite e, gradualmente, o certo e o errado. Esse processo de ensino é fundamental para que as crianças aprendam a viver em sociedade, respeitando os direitos e limites dos outros. Aristóteles afirmava que, como seres racionais, temos a capacidade de aprender, e essa aprendizagem deve começar desde cedo. A educação, portanto, é a base da virtude ética, e devemos recuperar o prazer de educar. Educar as crianças, os cidadãos, os clientes e todos aqueles com quem interagimos para que compreendam os limites entre o certo e o errado de forma clara e direta. Roubar é roubar, independentemente de justificativas ou debates filosóficos. Pessoas honestas são honestas e pessoas desonestas são desonestas. Essa simplicidade é necessária para que possamos voltar ao conceito de responsabilidade. No Brasil, estudiosos como Roberto da Mata e Sérgio Buarque de Holanda identificaram uma característica da cultura brasileira: a tendência de se eximir da responsabilidade pessoal. Um exemplo comum é quando alguém está atrasado e, ao ser questionado, a pessoa responde: "Foi o ônibus". O que falta aqui é a assunção da responsabilidade. A resposta correta seria: "Sim, eu estou atrasado, e o motivo foi o ônibus". Essa falha em reconhecer o próprio papel em situações cotidianas reflete uma postura generalizada em nossa sociedade. Dizemos: "O povo não sabe votar", como se estivéssemos fora desse grupo, apontando o dedo para os outros, sem perceber que 3 dedos estão apontados para nós mesmos. Essa negação da responsabilidade individual é algo profundo em nossa cultura. Um estudo mostrou que 95% dos brasileiros acreditam ser alvo de inveja, mas nenhum se declara invejoso. É um mistério, pois se todos são invejados, quem são os invejosos? Essa falha em reconhecer nossas próprias falhas ou pecados é uma das muitas contradições éticas com as quais convivemos. Todos condenam a inveja, mas ninguém admite senti-la. O mesmo vale para outras atitudes. Somos rápidos em criticar, mas lentos em assumir nossos próprios erros. Voltando ao conceito de ética, uma das primeiras perguntas que devemos nos fazer ao tomar uma ação é: isso invade o limite do outro? É um princípio básico da convivência. Não posso ouvir música alta porque não sei se meu vizinho deseja ouvir. Não posso fumar em locais fechados, não apenas porque a lei proíbe, mas porque não sei se as pessoas ao meu redor se sentem incomodadas. A ética é, acima de tudo, um diálogo contínuo entre o bem individual e o bem coletivo. Nenhum indivíduo deve se impor de tal forma que oprima a sociedade, e nenhuma sociedade deve se sobrepor a ponto de oprimir o indivíduo. Todos concordamos que roubar do caixa da empresa ou do Estado é errado. Estelionato, roubo direto, essas ações prejudicam a todos. No entanto, muitos de nós, em situações cotidianas, ignoram essa ética básica. Por exemplo, levar material de escritório para casa ou usar a impressora da empresa para fins pessoais são formas de roubo que muitos consideram inofensivas. Justificamos essas ações dizendo que o governo rouba de nós ou a empresa tem muito, então não faz diferença. Mas são essas pequenas transgressões que formam a base de um comportamento antiético mais amplo. A questão aqui não é apenas sobre a gravidade do roubo, mas sobre o impacto que ele tem em nossa percepção de ética. Pequenos atos de desonestidade no dia a dia contribuem para a normalização de comportamentos maiores e mais graves. Um exemplo clássico é a figura do bad boy, admirada na sociedade por sua rebeldia e aparente força. Vemos isso até em histórias religiosas, como a de Adão e Eva. A desobediência deles foi o que deu origem à narrativa humana. Se eles não tivessem desobedecido, a Bíblia teria terminado no 2º capítulo do Gênesis. A rebeldia, portanto, é vista como uma característica fundamental da humanidade. Essa admiração pela desobediência e pela quebra de regras
pode ser observada em vários contextos. Vejam, por exemplo, a figura de Steve Junda Jobs, fundador da Apple. Ele se orgulhava de ter começado sua carreira vendendo uma máquina que roubava sinal interurbano de empresas de telefonia. Esse ato ilícito, que ele menciona com orgulho em sua biografia, é visto por muitos como um exemplo de empreendedorismo e inovação. Jobs desafiou as regras e isso fez parte de sua mitologia. No entanto, quando diagnosticado com câncer, ele decidiu ignorar os médicos e seguir tratamentos alternativos. Essa sua recusa em seguir regras acabou levando à sua morte. Essa atitude de romper as normas, mesmo em questões de saúde, revela o quanto a sociedade valoriza a inovação e a rebeldia, mesmo quando isso vai contra a lógica e a ética. No mundo contemporâneo, a leitura biologizante das ações humanas também ganhou força. Argumentos como somos 98% geneticamente idênticos aos símios são usados para justificar comportamentos instintivos e egoístas. Contudo, diferentemente dos animais, nós desenvolvemos um discurso moral, e é esse discurso que deve nos guiar. A ética não é apenas uma questão de seguir instintos ou vontades. É sobre estabelecer limites e dialogar com os outros sobre o que é aceitável. O diálogo é a base da convivência ética. Sem diálogo, não há sociedade civilizada. Isso é algo que me preocupa profundamente, especialmente quando vejo pessoas recusando-se a ouvir as opiniões dos outros. Em manifestações políticas, por exemplo, o som das panelas batendo pode ser visto como um símbolo de descontentamento, mas também é um sinal de que não estamos mais dispostos a dialogar. Protestos são válidos e importantes, mas o diálogo não pode ser substituído pelo barulho. Quando deixamos de ouvir, perdemos a oportunidade de encontrar soluções e construir um futuro melhor. Em conclusão, a ética é um exercício contínuo de estabelecer limites, dialogar com os outros e assumir responsabilidade por nossas ações. Não podemos esperar que uma sociedade funcione de maneira justa se constantemente procuramos formas de evitar a responsabilidade pessoal. O primeiro passo para uma sociedade mais ética começa com o reconhecimento dos nossos próprios erros e a disposição de corrigi-los.